pela oportunidade. E hoje nós iremos falar sobre os 3 graus do autismo: moderado e severo, e explicar cada um deles. Então vamos começar. Amanda, o que é o grau severo no autismo? Só corrigindo, eu sou psicopedagoga, então CRP vai vir atrás de mim. Sou psicopedagoga, sou educadora, especialista em autismo. E sobre os graus de autismo é bem interessante a gente comentar, porque as pessoas têm muita dúvida. O grau severo do autismo, ele é facilmente identificado na criança, logo nos primeiros anos de vida, e facilmente identificado na vida daquele indivíduo como um todo. Então, você tem características como a ausência da fala, são indivíduos que não desenvolvem, né? São não verbais. Você tem, a maior parte não tem autonomia nas rotinas, então não vão ao banheiro sozinhos, não se alimentam sozinhos, não conseguem fazer solicitações básicas como água, fome, ir ao banheiro. São indivíduos que dependem mais dos outros, né? De um cuidador, da família, dos pais. De modo geral, não são desfraudados, né? Estão ali num grupo de autistas que chegam a vida. E o autismo severo, ele tem uma característica assim, as pessoas às vezes ficam meio perturbadas com a ideia de que eu tenho um filho autista, ele pode virar severo. Ele pode virar severo? Ele pode piorar? Como é que é isso, né? Um autista severo, ele não vira severo. Um autista moderado, leve, ele não vai piorar ao ponto de a gente falar, olha, virou, né? O autista severo, ele é. Então, ele tem questões neurológicas ali que vão se calcificando e fazendo com que os comportamentos dele sejam bastante restritos, né? Até uma questão de que nesse tipo de autismo a gente consegue ver mais traços iguais, né? Homogeneizar a coisa, mais uniformidade, né? Mais uniformidade. Entre vários casos que tem o diagnóstico do severo, você consegue ver muitas semelhanças, né? E quais são as características de uma pessoa que é autista severo? Severo, ele não verbal, totalmente dependente, não se socializa, não existe o fator de socialização, não tem uma autonomia de pensamento, são indivíduos realmente bastante dependentes. Em geral, apresentam agressividade, justamente por ter essa dificuldade com o mundo, né? Eu não falo, eu tô sentindo todas as coisas, mas o meu corpo tem essa dificuldade para se expressar. Então, é muito comum a gente ver quadros de violência, né? Assim, eles são agressivos, acabam sendo agressivos. A agressividade, só para te interromper um pouco, é porque ele não fala, então ele quer se comunicar. Então, de repente, ele tá com fome, não sabe, né, ter ali o verbal, então ele vai na agressão, de repente, na mãe ou alguém para dizer que ele tá com fome, que ele quer objetos, né, quebra objetos, brinquedos, as coisas da casa, né, acaba até, eu acho que gerando um processo muito ansioso neles também. E essa agressividade, ela não é... Tem gente que vai defender que é propriamente do autismo, né? Uma característica neurológica daquela condição, mas eu acredito que esteja, humanamente vendo essa questão, eu acredito que esteja relacionado a essa estranheza do mundo. Porque eu não posso falar, eu sinto o mundo de uma maneira diferente. Isso é um agente estressor. Então, aqueles indivíduos estão constantemente sendo estressados pelas coisas de fora, pelo ambiente. Então, a agressividade é essa resposta ao choro, o grito, né? Até a autoagressão. A maior parte dos autistas severos aplicam autoagressão. Eles se beliscam, eles se mordem. Um exemplo, né, que nós temos de um autista que
que era severo, que passou para o leve, mas porque teve as intervenções, foi muito bem estimulado desde cedo, é o Nicolas Brito, da família Brito, né? Que a mãe dele comenta em suas palestras que ele é um autista severo, que ele também se mutilava, ele se mordia também, né? E hoje em dia ele vive, né, socialmente, dá palestras, conversa, então há melhorias com os estímulos também sendo feitos quantos antes, né? Sim, o Nicolas é um caso de sucesso. A gente também tem o Romeu Mion, que Sim. é um caso de sucesso que todo mundo tá vendo, né? O Romeu Mion é um autista severo que foi muito bem reabilitado, né, ali. Existe solução. Não é que não... Para tudo existe. A gente só precisa estudar e ter as ferramentas corretas para aquelas crianças, né? Então, eu não conheço a fundo a história deles, mas imagino que o sucesso tenha sido terapêutico e também do apoio familiar, né? Esse acompanhamento da família e o estímulo em casa, porque não é só na terapia que você estimula essa criança, ela precisa ser constantemente estimulada. E aí você começa a ter resultados, você começa a ter, pode ter o desenvolvimento da fala, né? Você pode desfraldar, e aí começam aqueles avanços, pequenos avanços, que daí vai dando um resultado lá na frente que é muito bonito. Você estava falando de estímulos também feitos em casa pelos pais, né? Ou pelos responsáveis da criança ou do adolescente. Eu ouvi de uma psicóloga do Gabriel, que ela tá falando assim, eu não sou psicóloga, quem é psicólogo é você, mãe, porque eu só fico meia hora, 45 minutos com ele, uma vez por semana. O que é uma vez por semana? Você que é mãe, você que é pai, passar 24 horas com seu filho. Então, eu sou apenas uma pessoa que está passando os instrumentos para vocês aplicarem em casa. O maior psicólogo, o maior terapeuta é você, pai e mãe. Tem um fundo de total verdade nisso, né? Porque às vezes também os pais deixam tudo à mercê do terapeuta, acha que a gente de alguma maneira vai fazer um milagre ali, mas o tempo é pouco, né? Restrito. E aí também tem a questão de que ninguém conhece melhor aquela criança do que o cuidador. Né? O cuidador é o que vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. E é importante isso de frisar que também o terapeuta não pode jogar tudo pro pai e pra mãe. É uma parceria. É uma parceria, claro. Né? Então o terapeuta tem que fazer a parte dele, sim, nessa uma hora que seja. E aí os pais a deles e a escola a dela. E é nessa junção que a gente consegue obter os resultados. Sim, com certeza, né? Falo que é um círculo, é Sim. um grupo, Sim, né? é um grupo. Não é só o terapeuta, ou só o professor, ou só os pais, né? Não podemos também, que nem você falou, colocar toda a responsabilidade da melhoria dos estímulos da pessoa na mão de vocês, né? Porque vocês têm ali um prazo que vocês ficam com a criança, que é 1 ou 2 vezes por semana, meia horinha ou 1 hora, mas também os pais aceitando, né, ali a condição do filho, o diagnóstico do filho, tendo essa clareza que o filho precisa de todas as terapias para que ele possa ser estimulado e ser bem incluído, né, na sociedade, né, com os estímulos necessários. Né? E agora sobre o moderado. O moderado, ele também vai apresentar um atraso de fala bastante importante. Esqueci de falar que todos, em maior ou menor grau, apresentam atrasos motores, né? O atraso motor também ele é bem visualizado.
a estereotipia, toda essa parte mais clássica do que a gente escuta sobre autismo, a autoestimulação com movimento, né, de trás para frente, de rodar, de organização, essas coisas todas vêm do... Explica, por favor, Bruna, o que são estereotipias? As estereotipias são aqueles movimentos repetitivos, né? Eles podem ser motores, mas a gente também tem as estereotipias vocais. E aí, muitas vezes, quando a gente para fazer uma análise mais funcional, caso a caso, a gente verifica que muitas vezes tem função essas estereotipias, né? Que é essa questão mais de autorregulação deles. Então, em certos momentos, quando eles ficam muito estressados, ansiosos, nervosos, muitas vezes eles utilizam as estereotipias como uma válvula de escape. Ou felizes, né? Felizes também. Eu vou falar pelo meu, né? O Gabriel, eu vejo que quando ele tá muito feliz, né? Ele pula né? Ele vai correndo aqui pela casa, ele vai pulando. Né? Até ele falou assim, Gabriel, você é uma pipoca, né? Porque vive pulando, poc, né? E ele gosta, mas você vê que né, com tá ele, bem. Sim. né? Tá regulando e ele tá bem, é uma felicidade dele, né? Passa pro corpinho ali. E antes ele batia as mãos, que é o flapping, né? Aí, né, tem uma psicóloga que eu entrevistei o ano passado, né? E ela falou assim, dá um sentido a esse flap, né? E aí eu falei assim, Gabriel, você tá batendo as mãos, você vai voar. Né? Aí teve um dia que ele subiu em cima da minha cama e começou a bater as mãos e eu vou voar, né? Então isso são algumas das estereotipias que a Bruna explicou para vocês. E aí a gente vai encontrar maior, é um recurso mais utilizado pelo moderado e o severo. Né? Então a criança moderada, ela é facilmente identificada porque ela tem uma dificuldade de socialização muito prejudicada, né? Ela tem estereotipia. O moderado, ele tem cerca de 60% das crianças estão ali dentro de um quadro de dificuldade de aprendizagem que pode estar direcionado a uma deficiência intelectual. Então, o moderado também ele tem as questões de fixação do olhar, que são bem mais prejudicadas, de seguir comandos, de compreensão, né? Tudo isso vai levando a gente para o caminho, né, de dizer, essa criança ela é um autista moderado. Também existe a dificuldade do desfraude, a seletividade alimentar, ela é bem mais rigorosa no autista moderado. Ela pode existir ou não num leve, mas até esse momento da minha carreira eu não vi um autista moderado que não tivesse uma seletividade alimentar rigorosa. Explica o que é uma seletividade alimentar. Então, crianças seletivas, de modo geral, elas escolhem alguns tipos de alimentos, ou texturas, ou cores para se alimentar. Então, a gente tem casos, por exemplo, de crianças que aceitam 4 tipos de alimento, só 4. Ou algum tipo de textura, não come pastosos, come crocantes. Não come proteína animal. A da proteína é uma das que a gente mais vê, né? Porque, em geral, eles não gostam de carne. De todas as crianças, né, que a gente atende, a maior parte não gosta, não aceitam as texturas, né, da carne. E a seletividade alimentar, ela é uma coisa que as mães identificam muito rápido, porque é apavorante você tentar estar lá tentando dar comidinha e eles não querem. Aí você vai criando estratégias, né? Oferece uma fruta, oferece isso, oferece aquilo. Quando você acaba as opções saudáveis, você se entrega, oferece Danone, oferece chocolate, oferece salgadinho, biscoito, bolacha, porque você fala, meu Deus, como é que essa criança vai sobreviver? Né? Nós temos um caso de uma criança que até pouco tempo atrás só aceitava leite e pera e se alimentava assim. Se alimentou assim por 2 anos da vida dela, só leite e pera. Então, são questões da seletividade alimentar muito presente no autismo, leve, moderado e severo. Nos 3. Né? Nos 3. No leve, ela pode ter ou não essa questão alimentar. No moderado, eu ainda não vi, né, quem não tenha.
a seletividade alimentar, mas de modo geral eles gostam de um único tipo de alimento. O meu chute teórico para isso, e a gente vive comentando isso lá na clínica, é a questão do processamento sensorial. Então você tem crianças que processam açúcar de uma maneira diferente. O açúcar pode ser muito doce, ou ele pode ser azedo, ou ele pode ser amargo. E aí a gente não sabe, né? Por que não aceita açúcar? E fica aquela coisa. Ou sal é muito salgado. Isso é muito comum. A seletividade alimentar, dependendo do alimento, vamos colocar aqueles alimentos crocantes, né? Uma bolachinha de água e sal que você morde, faz aquele barulho. Ela pode estar ligada também à hipersensibilidade auditiva por causa do barulho? Cresce. De repente a criança ela gosta da bolacha. O gosto da bolacha está sendo agradável para ela, mas o barulho da mastigação, do creque, pode estar ligado? Pode. E não só o barulho dele, mas o barulho que a pessoa que está comendo perto dele pode causar. A gente tem um grupo de autistas que realmente se sentem incomodados em comer em público ou comer em família justamente por causa do barulho que é feito. Pela outra pessoa. Pela outra Tem pessoa. um nome para isso. Tem, né? tem. Agora eu não. Tem que dar uma pesquisada aqui. Mas realmente acontece. A seletividade alimentar ela está bastante presente no autismo moderado. É aquilo que assusta as mães. Uau, a criança não está comendo. Aí você também tem a questão de chamar a sua criança e não ser respondido. É um outro sinal que é perturbador, porque você vai lá e fala, João, e ele não te atende. Mas, no entanto, ele te dá indícios de que escuta, né? Ele gosta de música, ele gosta de alguma coisinha, né? E aí ele é chamado pelo nome e não te atende. Sinal, e ele fica por um tempo, tem que ser uma habilidade treinada no moderado, essa questão de atender. Porque eles não atendem ou não compreendem. Por que eu tenho que te atender, né? Você tá me chamando por quê? Por que você tá me incomodando? Então tem muito dessas coisinhas. O autismo moderado, ele tem bastante atraso motor, tanto fino quanto grosso, mas eu acho que o que mais chama atenção, fino é da parte de cima, da cintura para cima, motora fina. Motora grossa é da cintura para baixo. Então a gente tem, por exemplo, a caminhada marcha equina, que é quando eles caminham na pontinha dos pés, né? Isso é uma questão também bastante presente nos moderados. Também a marcha errada, então um pezinho mais torto, não faz a passada para subir uma escada, ele tem que subir um degrau, ele para, junta os dois pés e então dá sequência, mas não faz, né, o movimento sequente de subir uma escada. Esses são os atrasos que a gente mais percebe. Agora o fino é o que mais chama atenção, porque você vai ter uma criança que vai ter dificuldade para pegar no lápis, para se alimentar sozinho, até para segurar um copo, uma mamadeira, xícaras, né? Canequinha, tem essas coisas de criança, tem muita canequinha que tem aquela alcinha, ele vai ter essa dificuldade, né, de pegar. Então uma criança que derruba tudo, ele vai pegar um brinquedo, ele derruba, ele passa. Aliás, orientação espacial também prejudicada. Né? Orientação espacial seria de como que ele está dentro de um ambiente. Como ele percebe um ambiente. Né? Então aquele ambiente, na perspectiva dele, pode estar mais estreito ou mais alargado, só que na verdade é estreito. Então ele passa, ele esbarra, ele bate o ombrinho, ele bate a mãozinha, bate a cabeça. A cabeça é, né? O alvo. É o alvo. Vai passar por debaixo de alguma coisa, não consegue, né? Aí as mães vão vendo. E qual que é o profissional, Bruna, adequado, né, para essa criança, para essa pessoa que a Amanda comentou? Então, nessa questão motora, hoje a gente vê bastante os profissionais da psicomotricidade, né? Certo. Que aí é uma junção que trabalha as questões psicológicas, as questões cognitivas e as questões motoras, né? A gente consegue fazer um trabalho bem focado em cada caso nessa questão motora, tanto fina quanto grossa,
Dentro das escolas também um trabalho que é bem importante é do professor de educação física, porque aí a gente consegue fazer também uma junção, uma questão de inclusão, uma atividade adaptada, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E existe até a educação física mesmo focada aí no método TEACH, que a gente consegue adaptar e trabalhar algumas questões motoras com as crianças. Esporte é sempre legal, principalmente aqueles ligados à água, mas o profissional que deve avaliar mesmo esses atrasos é um terapeuta ocupacional Isso que eu te perguntar. ou um fisioterapeuta. Eu acho que quem pontua as escalas usadas pela terapia ocupacional pontua muito bem esses atrasos, e também escalas da fisioterapia, que são específicas para atrasos do desenvolvimento motor, que podem estar relacionados ao TEA, mas podem não estar. Sim. Né? Porque daí a gente tem que ter essa, opa, mas o que é o que aqui, né? E aí depois de pontuado, eu acredito que a melhor estratégia para a recuperação de um autista moderado e severo que tem atrasos motores sejam reunir estratégias da fisioterapia, da terapia ocupacional e da psicomotricidade. Aí essa tríade pra mim assim, brilhante. É o sonho. E o grau leve? O leve eu falo que o leve é um buraco negro. As pessoas acham que não, né? Mas Nossa, eu acho que o leve ele traz muito sofrimento, porque hoje, pelo menos o que a gente está colhendo de 10 anos para cá, são diagnósticos errados de autismo. Autismo leve, né? Criou-se uma imagem midiática que um autista leve seria o Sheldon do The Big Bang Theory. Ou agora o atípico. Por exemplo, o menino do atípico, ele é alto funcionamento, mas ele é moderado. Ele não é um autista leve. E aí você começa a ter essa ideia da mídia, né, também, de que o cara deveria ser daquele jeito, esquisitão, né? Sem reconhecer sarcasmo, sem reconhecer piada. Então o pessoal ficou meio engessado nisso. E também, de acordo com o DSM que está em vigor agora, que é o 10, a gente tem o CID-10, né? O CID-10 que está... Quando você coloca lá o paciente no F84, você tem todas as variantes do que pode ser aquilo. E isso eu acho que de alguma maneira provocou certa confusão e um pesar, né, para diagnóstico de autismo leve. É muito difícil diagnosticar autismo leve, por exemplo, em bebês. E hoje a gente tem esse desafio. Bebês autistas leves que merecem intervenção precoce. Aí você vai identificar esse autista leve quando ele tem 7, 8 anos. Mas pais... A baixa socialização, as manias, né? Que as mães chegam e falam, ele tem mania de enfileirar carrinhos. Ele organiza tudo de uma certa maneira, ele não gosta de dividir as coisas com o irmão. Aí vão com essas queixas que vão sendo levadas até 6, 7 anos de idade, e aí a gente tem um diagnóstico tardio do autismo leve, porque ele é diferente. E o autismo leve, ele tem nuances que a gente deveria estudar todo dia, né? Porque cada dia é um momento novo para você aprender com o autista, com o próprio autista, sobre o que é um autismo leve. Porque o autista leve, ele pode ou não ter estereotipia. O autista leve, ele pode ou não ser hipersensível, ele pode estar no hipo, né? Ele pode não sentir quente, frio, ele pode não... É incrível, então é uma variedade assim de sintomas. Mas hoje, para a gente entender melhor, colocaram grande parte de um autista típico, né? Que a gente fala do autista clássico, leve, na síndrome de Asperger. Isso que eu ia te perguntar. E a síndrome de Asperger é outra coisa. O que é a síndrome de Asperger? Então, a síndrome de Asperger é autismo, não é menos autismo. Não é menos autismo, né? Mas
ele tem algumas coisas particulares por exemplo, um Asperger, ele tem um grau de autonomia muito maior, ele não tem estereotipia, é quase regra de que ele não tem desenvolvimento, ele não tem dificuldade no desenvolvimento da fala. É muito, muito, muito raro um Asperger que teve nesse período. Ele consegue se socializar ali, se esforçar, né? Muito esforço, muito sofrimento, mas ele tem, né, uma vida social, desde pequeno ele busca isso. E um autista leve típico, ele não vai apresentar exatamente isso. Ele pode ser leve, mas ele pode ter atraso na fala. Ele pode ser leve, mas ele pode ter estereotipia. Ele pode ser leve e ter o QI alto. As pessoas relacionam muito leve com QI, né? Eu gostaria que você explicasse, né? Porque o Asperger, me corrija se eu estiver errada, por favor. O Asperger, ele tem uma mente além daquela criança da mesma idade que ele, né? Agora, o QI já é diferente. Então, vocês poderiam explicar essa diferença, por favor? Eles geralmente relacionaram o autismo leve à genialidade, o que não é necessariamente verdade, né? O alto funcionamento, uma alta habilidade, ela está presente em 40% das pessoas com Asperger. As outras 60%, elas têm a cognição normal. Então, como nós, réis mortais, né? Não tem prejuízos, sim, mas vai ter ganhos e dificuldades, como, né, normal, de qualquer criança. Então, o cognitivo está preservado, mas temos aí esses 40% que acabam exacerbando, eles realmente têm, né, Bruna, repertório, né? Bem além. Que são, a gente fala, os superdotados, né? As crianças que pontuam o QI muito alto. Isso. Mas, por obrigatoriedade, um Asperger, ele não pode estar abaixo. E hoje a gente vê muitas crianças laudadas com F84.5, que é a síndrome de Asperger, com deficiência intelectual. Que uma comorbidade é quando as crianças têm mais de uma coisa. E é uma comorbidade impossível. Porque se a definição da própria síndrome diz que 40% está acima e os outros 60% estão no limiar normal, eu não posso ter uma criança Asperger com DI. Sim. Né? Então, essa criança ela pode ser uma autista leve com DI? Pode. Mas ela é clássica, ela é uma autista clássica, né, leve. Então são essas coisas. Mas o autista clássico leve pode ser superdotado? Pode! Pode, né? A gente tem aí uns 5%, a taxa é bem menor, mas que tem, né? São assim, habilidosos e fantásticos. A gente fica de boca aberta com eles. E é possível, mas aí um pai, uma mãe ou o próprio médico diz que uma criança leve, clássica, típica, né, com altas habilidades, que tem um QI acima da média, que não teve dificuldade para o desenvolvimento da fala, é Asperger. E na verdade não é. Então a gente tem muito esse erro aí. Dr. Klein, da Neurosaber, ele bate muito nessa tecla. Né? Tem até um vídeo dele que ele fala sobre autismo versus Asperger. E ele pronuncia Asperger, que é a pronúncia do alemã, né? É alemã a pronúncia. Aí ele deixa isso muito claro, né? De que foi um erro que basicamente é mais leve, viu? Seu filho é Asperger, não é autista, né? Assim, fora o montão que a gente vem vendo também de diagnósticos que estão sendo confundidos com o TDAH mais severo. Sim, né? Que também fica ali. Se você pega um TDAH severo, ele é muito parecido com um autista leve. Muito parecido. É uma questão de estudar mesmo aquela criança. É muito particular esse universo. E agora, quem perde mais nessa questão do autismo leve são as mulheres. Por quê?
Porque todas as escalas e todos os estudos feitos até hoje foram feitos a partir do comportamento masculino. Sim. E aí você coloca meninas, se uma menina moderada e severa, que está dentro do espectro, ela vai apresentar características realmente semelhantes ao comportamento masculino. Mas uma autista leve ou uma garota Asperger, ela não vai apresentar necessariamente aqueles comportamentos. Então você tem uma demanda enorme de mulheres hoje adultas sofrendo com um diagnóstico errado, que são na verdade autistas ou Aspergers, autistas sim. leves ou Asperger, e na verdade estão laudadas com TDAH, transtorno de personalidade, bipolaridade, borderline, depressão, ansiedade, é de tudo, mas estão laudadas errado, de modo errado. E aí você também tem um não engessamento dessa ideia do autismo leve, que as pessoas falam, é leve e não sofre. Ah, mas é leve. Ah, oxe, ele trabalha. E aí você tá ferindo, né, aquela pessoa, porque o fato de realizar aquelas coisas não significa que seja confortável, ou que tenha sido confortável adquirir aquela habilidade, né? Sim. E pensando até numa colega que faz parte do conselho da nossa ONG, que é autista, e que recentemente conseguiu ser a primeira adulta a conseguir eliminar do convênio para ser tratada como autista, né? Eu não tenho autorização para falar o nome dela porque ela é muito tímida, mas ela é uma história para se orgulhar, né? Porque além de mulher ter tido o diagnóstico de autismo aos 30 anos e ainda ter conseguido, né, eliminar do convênio para cobrir os seus tratamentos, mas ela vinha nesse processo de sofrimento de transtorno bipolar, de depressão, de não sei o que, medicação. E aí toda estranheza do mundo que ela relata pra gente era do autismo, né? Igual ela tem uma necessidade, por exemplo, de ter um pezinho no corpo. Ela sente que ela vai voar, a sensibilidade dela. Aí você fala, mas é leve. Qual que é a alteração sensorial que um autista leve tem? Todas, Sibeli, todas as possíveis. Isso vai de cada um deles. Por isso que é um quebra-cabeça. Sim. Né? Sim. Um transtorno do espectro autista, porque cada pessoa autista, mesmo sendo dos mesmos graus, leve, moderado, severo, um é diferente do outro. Totalmente. É o que a gente falou no início, o que vai ser um pouquinho mais igual é o severo, né? Porque eles vão ter mais características semelhantes entre si, mas são neurodiversos, né? São neurodiversos, assim, no rigor da palavra. Vocês estavam comentando sobre o grau leve, né? Que muitos falam, mas é leve, não é nada. Sim. Às vezes, será que os pais também, como eu já ouvi, né, dos próprios pais, você sabe que a criança ela é grau moderado, mas os pais falam, ele é grau leve, para poder passar a mão na cabeça para ser aceito, eles aceitarem. Sim. Né? Sim. E o que acaba isso prejudicando tanto para os pais quanto ali para aquela pessoa, não aceitando o grau que o filho é. Qual é a prejudicação disso? Eu vou falar particularmente da escola, né? Eu como AT trabalho muito na inclusão dentro da escola. E a gente vê muitos casos de a gente às vezes ir acompanhar a criança e aí no dia a dia ela, né, mostra os repertórios que ela tem, mostra as dificuldades que ela tem, e aí a gente recebe o professor, mas eu não sabia que era esse perfil, porque os pais vieram, conversaram que era uma criança que conseguiria acompanhar, uma criança que tinha um repertório de ficar sentada, de esperar, não era uma criança agressiva. E aí você começa a se perguntar, mas de que criança que os pais vieram falar, né? E aí você vê que é uma dificuldade interna ali da família de reconhecer, de se colocar mesmo e falar, não, peraí, meu filho, o que o meu filho tem é isso, não tem problema, vamos correr atrás, vamos trabalhar de uma maneira multidisciplinar, mas não, e a gente entende que o primeiro baque é esse, né? Sim. Acaba sendo aí um processo de luto, né, na verdade. Atrasa, né? A não aceitação de qualquer patologia, para todos nós, requer
atraso, vai resultar em atraso. Atraso do quê? Da melhora, né? Então, assim, os pais, a gente entende o sofrimento, o processo do luto, a questão da aceitação não é fácil, né? Mas também você tem parte médica deixa muito a desejar nesse sentido, porque de alguma maneira não é sincera com esses pais. Então, se eu tenho ali na minha frente uma criança não verbal, com uma dificuldade de socialização muito, muito grande, com aquele olhar, tem umas que tem um olharzinho até perdido, e quando ele direciona para você, parece que ele não tá te vendo, né? Ele tá vendo dentro de você, mas ele não tá vendo. Aí você chega e aí você fala, olha, mas é moderado, só para amenizar a dor da família. Eu acredito que não é esse o caminho, porque a gente está negando a verdade à criança. Só que não é só a questão do moderado e severo. Recentemente, lá na clínica, nós recebemos pais que se negaram a dizer para a filha de 9 anos que ela é uma Asperger. E isso é muito, muito grave. Porque, mas não vai saber lidar, isso vai mudar o que na vida dela? Vai mudar porque é direito de todo ser humano se conhecer, né? Então ela tem que saber o que ela é, o que ela pode, o que vai ser um pouco mais difícil para ela. Agora, dizer para nós mesmos, para amenizar a nossa dor, que aquilo é menos do que vai fazer com que eu produza para o AT, para a escola, um discurso falso de que a criança tem habilidades das quais ela não tem, de que ela consegue fazer coisas que ela não consegue. E isso vai atrasar. E hoje eu também ouvi, né, de uma mãe, o meu filho é Asperger, ele é autista. Não, meu filho é Asperger, ele não é autista, é Asperger, né, o teu é autista, o meu é Asperger porque ele tem uma mente além dele, tem um QI, então quer dizer, às vezes é aceitação, aceitação. Ouvir a minha palavra, o diagnóstico correto, uma resistência, né, e isso acaba prejudicando também o tratamento correto e adequado, né, para os estímulos da criança. Sim, você acaba podando, né? Porque a nossa visão, assim que a gente inicia o tratamento, uma intervenção com a criança, é aquela que os pais nos dão. Né? Lógico que a nossa experiência, né? A gente é metida, né? Olha e fala, opa, não é moderado não, opa, não é leve não. Mas é muito comum pais de autistas moderados falarem que são leves e muito comum gente que tem os filhos severos dizer que são moderados. E aí a sociedade que está, o entorno, acaba não entendendo o autismo. Fica mais difícil a gente explicar. E aí fica pior, a coisa fica ainda pior pro autista leve. Porque eles que estão ali na frente da batalha vão levar porrada. Porque, mas você é autista, mas cadê a sua estereotipia? Oh, você é autista, mas cadê? Você tá me olhando, né? Mas foi o que aconteceu esses dias, né, com a minha mãe, né? Uma pessoa encontrou, né, e parabéns pelo seu neto, né, ele é autista, mas ele não tem cara de autista. A minha mãe, né, uma pessoa, né, participativa, que acompanha, lê, me marca em tudo, que é reportagem sobre autismo, sobre inclusão. E minha mãe, claro que entendeu que ela, né, deve ter se falado de um mau jeito, né, não soube se pronunciar, né. Aí ela falou assim, não, é porque eu conheço autistas severos, aqueles que são agressivos, que não falam, ou que não gostam de ficar no meio da sociedade. Então, por isso que eu falei do seu neto, porque ele não tem cara. Então, a gente também tem que... Tem. Sim, mas fica confuso para a sociedade, entende? Então você vê uma criança plena, bonita, já ouviram essa? Com certeza, mas é tão lindo, é autista. Ai, meu Deus, todos eles são lindos, pelo amor de Deus! Não faça isso, gente! Mas assim, o severo, né, e o moderado, eles vão ter algumas características físicas mais pontuais. Sim, vão ter. Por exemplo, a dificuldade motora da qual eu tô falando pode levar um autista a usar cadeira de roda? Pode.
Não é que ele não tenha a habilidade de andar, mas pode ser que ele se recuse a andar. A gente mesmo tem um caso lá na clínica que ele não quer. Tem hora que ele se joga e ele é um menino de 12 anos. Então, você precisa do recurso da cadeira, por exemplo, né? Visível. As pessoas, elas são mais acessíveis às partes mais visíveis das deficiências. Sim. Então, o autista moderado severo também, que muita gente tem vergonha de falar, mas é uma verdade. Eles têm dificuldade ou não gostam de escovar os dentes. A maior parte deles tem problema dental. E o problema dental gera também problemas na mandíbula, né? Bucomaxilo. E aí você vai ter um tipo de criança que tem um rostinho mais tortinho, que tá desdentado, que ele não vai falar, pode até babar, né? Porque a perda dos dentes, a língua vai um pouco mais para fora. Então, assim, são traços físicos que eles vão adquirindo, eles não nascem dessa maneira, o autismo também não vai piorando. É que é mais difícil tratar os dentes, então a criança vai crescendo, você tem essa dificuldade. Se você tem uma criança que se movimenta menos, você pode ter uma atrofia. A gente tem a questão da perda do tônus muscular, eles ficam mais fininhos. Se você for olhar para um grupo de crianças autistas severas, você vai ver que os bracinhos são fininhos. Às vezes eles até se alimentam, não é uma questão de má alimentação, não. É questão da perda do tônus muscular. Os músculos, eles vão perdendo massa magra. Então, as pessoas veem aquela imagem e aí acaba que vendo essa imagem, transpassa. Um autista é isso. Um autista é magrinho, um autista é desdentadinho, um autista pode ou não estar na cadeira de roda, pode babar ou não, e assim vai. Por isso, né, que a gente pede para que os pais também tenham, né, possam passar por esse momento do luto diagnóstico, que é um direito, né, mas que depois que realmente aceite o diagnóstico correto, né, do filho, né, se é grau severo, moderado, leve, para que os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da educação possam trabalhar corretamente e ser muito bem estimulado essa pessoa. Porque tendo essa negação, não, meu filho, ele é severo, mas eu vou falar moderado para minha prima, para o meu amigo, porque eu não tenho essa aceitação. Vou falar que o meu filho é leve, não vou falar que é moderado, porque ele não é não verbal, senão a sociedade não vai aceitar. Aí você vai estar colocando um empecilho no seu filho mesmo. Né? Você tem o seu direito de ter o luto diagnóstico, mas aceitar para poder fazer o tratamento correto. É uma responsabilidade que você vai ter que assumir pelo seu e pelo filho do próximo. Porque a partir do momento que você nega dizer ao seu que ele é autista, ou que você nega a realidade do autismo dele, você também está negando ao outro. Porque fica mais difícil para outra mãe que assume meu filho lutar, né, ser vista e aceita. A questão da acessibilidade, a questão da inclusão, ela vai depender muito disso, da sinceridade que a gente vai ter a partir de um certo ponto. Eu espero que agora, com tanta informação, né, Bruna, que realmente as coisas caminhem para esse lado. Porque se eu não for sincero com o autismo do meu filho, eu também estou sendo injusto com o autismo do filho da minha colega. Eu estou sendo injusto com o autismo de um modo geral. Todos eles. É uma luta coletiva. É uma luta coletiva. As pessoas têm que começar a pensar no coletivo. Né? Senão, do ponto de vista, por exemplo, político, de políticas públicas, a gente vai ficar bem perdido, de intervenções na escola. Mas por quê? Tem dois... tá aqui, a professora recebe leve, João é leve, Pedro é leve. Mas Pedro senta na cadeira, desenha, pega no lápis e não sei o quê. João não. João fica correndo pela sala, ligando e apagando a luz. E agora? Os dois são leves? Como? Como que eu vou trabalhar? Sim. Você entende? Então atrapalha tudo, vai atrapalhar o coletivo, né? Mas vamos trabalhar esse amor, com muito amor, com esses pais, com essas famílias, né? E se Deus quiser, eles vão ter essa clareza. Com certeza. E agora, Bruna, né, que é
acompanhante terapêutica. O que é a acompanhante terapêutica? Acompanhante terapêutica é aquele profissional especializado, né, pela lei, porque a gente sabe que o autismo ele está incluído dentro da lei da deficiência, né? E é garantido a criança com deficiência um acompanhante especializado, por exemplo, para dentro da sala de aula, né? Esse profissional é muitas vezes confundido, a gente fala, não é uma babá, não é um cuidador, não é um professor ali particular, ele está ali para fazer a mediação da aprendizagem, né? Então, o professor é a referência da criança dentro da sala, mas a gente está ali do lado para dar aquele apoio, muitas vezes o apoio físico mesmo que a criança vai precisar no momento de fazer uma atividade, ajudar ele no momento de direcionar um olhar, de responder ao professor, aos colegas, né? Então, esse seria o papel dele dentro da sala de aula, por exemplo. E todas as crianças, vamos falar de crianças na fase escolar, de grau leve, moderado e severo, podem ter um acompanhamento terapêutico? Sim, podem ter um acompanhamento terapêutico. O que acontece é que, como a Amanda mesmo colocou, tem níveis que o apoio não é tão necessário assim. Sim, então a gente vê crianças leves, né, que conseguem ficar na escola sem ninguém. Mas aí a gente tem uma outra questão, que é a inclusão, né, a lei mesmo. E aí a gente vê, eu, por exemplo, trabalho muito com liminar. Então são famílias que judicializaram, né, os convênios e através de uma medida judicial conseguiram esse acompanhante para dentro da escola, né? Por lei a gente sabe que eles deveriam ter. Sim. Não deveria ser o papel da Cobrado, família. jamais. Isso, Então cobrado. vamos abrir aqui um parênteses. Pais que forem procurar matricular o filho numa escola particular ou numa escola de ensino municipal, estadual, alguém falar que precisa de um acompanhamento terapêutico ou de um professor apoiador, que esse professor é de responsabilidade da família, que a família tem que arcar, tem um custo, vocês procuram a delegacia de ensino, caso for necessário uma liminar, né, a justiça, porque não deve ser jamais cobrado. Isso está na lei que tem que ser garantido para a criança. E nem negado, porque tem escola que quer negar a acompanhante terapêutico, colocar com uma pessoa na minha sala, né? Gente, é muita coisa. Quando a gente começa a conversar sobre autismo e esse mundo, esse universo, a gente percebe o quanto, porque só esse do AT, do acompanhamento escolar, já daria outro live. Já, né? A gente entra em questão de adaptação de material, de quem é a responsabilidade. De quem é a responsabilidade, né? Porque hoje a gente tem uma escola, isso, gente, é geral. Você pode estar pagando 5 mil reais na escola do seu filho, que a adaptação de material está sendo feita de modo errado. A gente recebe, a gente vê, né? Eu trabalho, a inclusão feita de modo errado. Mas por quê? Não é culpa do professor, não é uma culpa que a gente tem que começar a culpar o mercado. Porque essa escola, ela tem que se sustentar, ela tá dentro de um sistema capitalista em que fica muito difícil ofertar o que as crianças realmente precisam. Sim. E vamos falar então dos aplicadores de programas, né? Programas, vamos lá. ABA. O que é o ABA? O ABA é a análise do comportamento aplicada, né? Uma sigla inglesa, significa isso. E ela trabalha diretamente com a modificação do comportamento, digamos, né? A gente analisa aí através dos comportamentos que a criança está mostrando ali, o que pode estar antevindo, né, os antecessores e o que acontece muitas vezes depois desse comportamento. E assim a gente consegue fazer uma lista para saber o que está, que é a análise funcional desse comportamento, para saber o que está reforçando positivamente esse comportamento, o que está reforçando negativamente, e assim o que a gente consegue alterar nessa cadeia de comportamento para extinguir o comportamento, se não é um comportamento inadequado, para reforçar, para que esse comportamento continue acontecendo. Então, basicamente seria isso a ABA, né? A partir de quantos anos que se pode aplicar o ABA no paciente?
Então, temos divergências. Temos divergências. Aqui no Brasil, configurou-se que o ABA é a formação dominante entre os aplicadores. O que é um aplicador? Hoje aqui, um aplicador pode ser um professor, pode ser um psicólogo, pode ser uma mãe. Desde que você faça o curso e receba o treinamento, você é um aplicador ABA. Pode ali estar fazendo esse trabalho. No entanto, nós temos outros recursos que não são bem divulgados atualmente. Então aqui criou-se essa mentalidade de que o ABA é tudo, de que o meu filho autista só vai melhorar se ele passar pelo ABA. E aí você tem essa procura insana, né, dos pais e que fazem aquele sacrifício enorme e pagam horrores porque é muito caro para que as crianças passem pela terapia com ABA, né? Mas a gente tem outros recursos. Em teoria, o ABA deve ser aplicado em crianças acima de 6 anos. Quando você pega ali, por exemplo, o Wables, o VibeMap, que são ferramentas protocolares dentro do protocolo ABA para que a gente vá acompanhando a evolução desses pacientes, você vê que as atividades propostas não condiz com crianças menores de 6 anos, né? Pouca coisa ali, né? Aí acaba que, mas meu filho tem 2 aninhos, desde os 2 aninhos ele tá no ABA. Acontece, aqui acontece de tudo, amigos. Até, sei lá, a criança tá lá completamente só na ludoterapia e o profissional ali não analisando exatamente as questões do desenvolvimento. É o que mais está acontecendo. Mas não se o seu filho nunca passar por ABA, não significa que ele não vai se desenvolver, né? Um estímulo é um estímulo. Então, o que precisa? Né? Você tem que analisar isso e montar o seu plano terapêutico, que é a forma como nós trabalhamos. Mas aqui a gente trabalha de um jeito muito estranho, Sibeli. Qual é esse jeito estranho que vocês trabalham? O jeito estranho que a gente trabalha, primeiro a gente analisa a criança, né? Estudamos cada criança separadamente e fazemos um plano de intervenção. Então, por exemplo, o seu Gabriel pode ter um atraso que o João da sua colega não tem. Só que um protocolo exige que eu faça atividades iguais para os dois. Então, qual que é a serventia disso? Talvez nenhuma. Para o que tem a dificuldade vai ter uma, mas para o outro não. Então, a gente busca adaptar personalizar, não é adaptar, é personalizar os tratamentos. E a gente não é adepto muito do ABA. A gente segue a estrutura que o ABA oferece, que é muito boa, sim, né? Nessa questão de conseguir pontuar, mensurar, tornar estatística aquilo que o movimentinho lá da mão, né? O desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, isso é legal. Mas a gente traz estratégias, por exemplo, do programa Sunrise. O que seria esse programa? O Sunrise, aí ela é a rainha do Sunrise. Eu chamo ela de rainha do Sunrise. Tudo que ele fale, conte tudo. Não esconde nada para os amigos da página. O Sunrise, ele tem a base no interacionismo, né? Que aí é uma abordagem que lida mais com a questão da ludoterapia. Mas sem perder... O que é a ludoterapia? A ludoterapia é a terapia através do brincar. É brincar, gente! Brincar, gente, é muito legal. Os terapeutas adoram, eu garanto. Então, a gente trabalha muito através do brincar, né? Dentro do contexto da criança. Ele até é um pouco parecido com o Denver também. Sim, o Denver é outro, né? Eu vou depois perguntar. Exato, ele é parecido com o Denver. Ele tem algumas nuances diferentes, mas basicamente ele é baseado no interacionismo, na questão responsiva e a questão da motivação, são os 3 pilares. Então, o interacionismo tem a ver com a interação social, então é você ali interagindo diretamente com essa criança o tempo inteiro durante a sessão, né? A questão assim, desculpa cortar, mas já cortou. Com amor. Com amor. Sentimento. Entende agora a diferença? É rolar no chão com a criança, é pintar o rosto. É ele chegar lá e que a gente se jogar no seu colo, do colinho da mamãe, entendeu? Então, é diferente, desculpa. Mas é que você esqueceu do amor. Não, então, porque
porque aí a gente tem essa questão da motivação. O que é a motivação? A gente trabalha com os interesses da própria criança. Sim. Então a gente trabalha com a subjetividade dela. Se ela, por exemplo, vem com uma estereotipia, a gente não tenta tirar essa estereotipia. A gente tenta entender, sim, a função, para que serve, mas muitas vezes colocar essa estereotipia voltada ali na brincadeira. Dá um significado para ela. As ecolalias. Então a gente trabalha com todo o repertório que ela traz pra gente. Tem muito menos imposição. E aí a gente vê essa motivação dela crescendo. E as respostas que o terapeuta dá para a criança também, ela não tem a ver só com aquilo que eu quero ouvir da criança, o que eu espero ouvir da criança, não. Ela tem a ver com tudo. Então, se ela realmente tem uma ecolalia, eu vou super reforçar essa ecolalia, porque é uma maneira dela interagir. Pode ser pela ecolalia, mas ela está tentando interagir, ela está ali. E de né? se comunicar. De se comunicar. Né? Por exemplo, a gente tinha uma criança que ele não falava não, ele falava o raposo. Porque ele tinha relacionado não, a parte negativa, com o desenho da Dora Aventureira e o raposo era o vilão. Então toda vez que ele olhava pra gente falava o raposo, ele queria dizer não quero, não. Então a gente falava o raposo pra ele, porque se você falava não, era uma barreira, ele viajar. Então a gente falava o raposo. Aí chega nesse momento, e também a questão do reforço, né? Então a gente fala igual. Água. E a criança tá te olhando, ela quer pedir água, mas ela não consegue. Mas aí ela faz assim, aí a gente fala, nossa, parabéns, isso mesmo, água. Porque é muito ruim. A gente tem que se colocar no lugar deles. Pensa só, Sibeli, enquanto você não falar água, eu não vou te entregar a sua água, você vai cair morrendo de sede. Então é um fator estressante, né? Então a gente trabalha com essa via assim, mais diferentona, usando a aplicação do Sunrise, a brincadeira e as atividades que eles vão fazendo naturalmente ali na clínica, a gente vai pontuando o ABA e o Denver, o checklist, que é... então ele tá lá brincando, ela é a rainha do esconde-esconde. Eles olham pra ela e pensam, eu quero brincar de esconde-esconde com essa tia. Aí ele tá lá brincando de esconde-esconde e eu já tô lá olhando a forma como ele andou, qual é a iniciativa motora, o que ele usou, como ele se escondeu. Ele se escondeu num lugar baixo, ele conseguiu sair sem bater a cabeça. E isso eu vou lá fazendo o meu checklist, aplicando os protocolos. Mas é nesse clima mais natural, naturalista, humano e lúdico. Aí o que você está falando do ABA? O ABA a gente começa a aplicar a partir dos 6 anos. Abaixo dos 6 anos a gente tem o protocolo precoce de Denver, que é o que é o Denver? O Denver, ele é um protocolo que nasce do ABA, mas que eles perceberam isso, que quando o ambiente era mais humano, natural, né? E as crianças menorzinhas, principalmente, elas se desenvolviam mais. Sim. Então foi uma sacada que o pessoal dentro da universidade, o protocolo chama porque ele foi feito, né, na Universidade de Denver, por isso recebeu esse nome. Mas eles tiveram esse insight, poxa, eu posso pegar esse rigor ABA e criar uma estratégia mais lúdica para conseguir potencializar o desenvolvimento dessa criança. E aí eles começaram a fazer, criar todo esse protocolo. Quando a gente fala em ciência, é lógico que tem que ser uma coisa mais rigorosa, porque senão você não consegue gerar dados, né? Mas o Denver, no sentido humano, ele é muito melhor de ser aplicável, por exemplo, na verdade, de 6 meses, né? É possível. 6 meses de idade até 6 anos é possível. E pela minha experiência, aí a Amanda falando, que o protocolo precoce de Denver e o programa Sunrise são ferramentas melhores para autistas moderados e severos, principalmente severo. É a minha opinião e a nossa experiência nos relata isso, né? Que quando você vai para um autismo severo com estratégias ABA, nem sempre são funcionais, né? Você pode completar a minha fala? Você acha que é isso? A gente fala polêmicas, né? Eu vou me colocar que nem você, a Bruna falando. Eu também
tenho essa crítica e vejo no meu trabalho no dia a dia que realmente você trabalhar com um acolhimento, uma estratégia que, como eu falei, você não chega com aquela imposição, principalmente no caso dos severos, diminui muito o estresse, eu acho. Um assim. trabalho mais humanizado. Isso, né? acho que tanto para eles quanto pra gente. Diminui o estresse. Né? Porque senão você já vai com uma coisa imposta para aquela criança que não tem o mínimo de repertório, né? Realmente não consegue ficar sentada, não consegue pedir uma água e você já tá ali exigindo coisas que da onde ela vai tirar, né? Tudo bem, você tem um protocolo, você vai partir do mínimo para o máximo, mas esse grau de estresse eu percebo que é muito menor. Mesmo partindo do mínimo. Gera um estresse, mas é mínimo, até pra gente, mas pra eles... O Denver tem fase 1, 2, 3, 4, né? E aí vai aumentando ali os graus de dificuldade das coisas, ou os graus de cobrança, né? Mas ainda assim é mais natural, né? Mais natural, ele tá mais adequado a essa faixa etária que eu tô dizendo, né? De um aninho ali para 6 anos de idade, é mais lúdico e tem um repertório diferente do ABA. Né? Então, por exemplo, se eu for rodar um Weibels numa criança de 2 anos e se eu for rodar um checklist do Denver, você vai ver que o Denver ele comporta melhor essa criança, ele comporta melhor as habilidades que uma criança deveria ter nessa fase do desenvolvimento. É mais ou menos isso. Não é tão engessado. Não né? é tão engessado. E o ABC? O ABC, essas são estratégias que a gente estava falando, Denver, ABA, Teach, Sunrise, são estratégias são protocolos de acompanhamento, acompanhamento de treinamento não, Nossa, fugiu. Clínico. São clínicos, é pra gente acompanhar a evolução da criança já diagnosticada, né? Então são protocolos de tratamento. Como que eu vou avaliando os avanços das intervenções, dos tratamentos? Através desses protocolos. O ABC, o MCHAT, os outros... A DOS, DOS, o ESC, ADR... Eles são protocolos de rastreio, são escalas, não são protocolos, eles são escalas. O que seriam essas escalas? Escalas de rastreios, elas servem para que a gente consiga pontuar num grupo de crianças quais são as crianças que estão mais propensas a estar no espectro autista e quais não estão. Então a gente consegue, por exemplo, com algumas dessas escalas, tem até uma, que eu preciso dar uma olhada aqui no nome que eu tô meio perdida. Cadê o MCHAT? O MCHAT, ele tá no SUS, né? Por exemplo, ele é obrigatório, se você vai no pediatra do SUS, no posto de saúde, qualquer lugar, o pediatra ele tá munido dessa pontuar, pelo menos aqui no estado de São Paulo, para pontuar se essa criança tem características do espectro ou não. É um checklist de sim ou não. Faz tal coisa? Sim ou não? Né? Olha no olho? Sim ou não? Daquelas mais clássicas, né? Mas são escalas de rastreio. Né? O que é um rastreio? É o que está vindo... a gente devia ter começado por isso. Essas escalas vêm antes de tudo isso que a gente falou. É aquele momento que você vê que seu filho tá diferente, que tem alguma coisinha, então você pode aplicar essas escalas. Quem pode aplicar essas escalas? Quem pode, Bruna? De acordo com a Mandinha. Olha, não me coloca nesse rolo, não. São escalas relativamente simples, assim, né? Falando de padrão acadêmico. Então, os próprios pais podem aplicar, professores podem aplicar, os terapeutas podem aplicar, né? Algumas escalas, elas precisam, sim, ter um conhecimento um pouco mais, né, aprofundado, um treinamento. Mas em via geral, em via de regra, não é restrito a profissionais, por exemplo, da psicologia. Em via de regra, não é restrito. E algumas delas são gratuitas, disponíveis na internet. Você pode baixar e aplicar. O que é aplicar? É você ler e responder. E eu, então, como mãe, se eu quiser, então,
né, aplicar o MChat. Eu Uhum. posso, Pode, entro na internet, sim, sim. baixo ali o questionário, que você falou que são perguntas, né? Sim. E posso, de repente, levar esse questionário para a pediatra dele ou para a neuro dele, Uhum. ou, né, eu posso pedir para Pra ela escola. para a escola. Você, pai, pode pegar, imprimir, levar pra professora, falar, olha, vê aí, o que você observou disso, né? E elas são escalas de rastreio, então o ABC, o ADR, o ADOS2, o ASCII, é o ESC ou ASCII? ESC, o MChat, são escalas de rastreio. O PP. PPR, ele é do TIT, ele é próprio do TIT. Então, ele está dentro de um protocolo, é uma escala que você aplica dentro do protocolo. Como o ABLES é uma escala dentro do protocolo ABA. Então, o PPR é uma escala dentro do método TIT, né? E aí, o Denver, você tem o checklist, que é bem bacana. Só que essas escalas aqui, que você pontuou pra gente falar e a gente passou por elas, batido, ABC, ADR, ADOS2, o ESC, o MChat, são escalas de rastreio. É aquele momento em que você pode aplicar até na sua sala de aula, né? Você tem uns alunos, um grupo de aluno, você faz, e aí você vai mensurar ali quem é que tem características possíveis do autismo e quem não tem. Agora tem alguns, por exemplo, o CARS, que você pode ir aplicando no autista conforme ele vai ir desenvolvendo, né? Ele é legal de mensurar, assim, alguns pais ficam até felizões, porque diminui lá, de 30 é autista e a criança vai pra 28. Poxa, ele tá menos autista. Não existe, gente, menos autista, eu só tô brincando. Mas pontua melhora. Sim, Né? sim. E é importante pra gente ter essa visualização do que tá melhorando, né? Isso, para saber se realmente as terapias estão sendo aplicadas corretamente, se a equipe escolar também está ajudando, né? Se de repente está precisando fazer alguma outra terapia, de repente uma arte terapia, musicoterapia, que eles possa, né, agregar e ajudar a estimular essa pessoa, né? E temos a comunicação facilitada, né, que é computador, jogos eletrônicos. O que vocês, como profissionais, acham da tecnologia, do computador e dos jogos eletrônicos? Ajuda ou acaba atrapalhando um pouco? Tudo é uma questão de aplicar função, atribuir função, né? Eu posso atribuir função a este copo e fazer toda uma intervenção com você sobre algo que você precisa e só usar um copo com água. E isso já é tecnologia, né? Vamos explicar que qualquer recurso fora do corpo humano é tecnologia. Eu acho que a tecnologia, principalmente as de comunicação, elas são muito importantes no sentido de que penso que todo ser humano tem direito a se comunicar. As pessoas confundem, eu acho que até uma questão de semântica, linguagem com comunicação. Isso. Né? Por exemplo, linguagem é totalmente diferente de comunicação. Eu me comunico. O autista, mesmo não verbal, ele se comunica. Sim. Totalmente. Então você tem o olhar, sons, né, que saem, você tem o choro, você tem o riso, você tem um indivíduo que se comunica com você. O que as tecnologias, as PECs, elas vão potencializar é a comunicação externa. É a forma como nós, a sociedade, vai conseguir trocar, vai ter essa troca, né? Então, é muito, muito interessante usar as PECs, né, que são as fichinhas. É um treino difícil. Não criem essa ilusão de que eu tenho um autista não verbal e aí eu vou fazer um treinamento com PECs e de repente tudo vai acontecer. Não é assim, porque a minha dificuldade da fala, ela pode nem sempre estar relacionada com a minha dificuldade de entender um ícone, de interpretar um ícone. O que é um ícone? É uma imagem. Entretanto, ela pode estar
Então, PECs não é para todo mundo. Isso tem que deixar claro. Sim. Então, PECs não é para todo mundo. Se você tem uma criança, por exemplo, com uma deficiência intelectual associada, moderada ou severa, associada à parte não verbal, é um trabalho muito intenso para você conseguir fazer com que ela se comunique por PECs, né? Tem aquelas outras tecnologias que basicamente falam pela pessoa, Sim, né? A gente sim, tinha até aplicativos, o Stephen Hawking, que tinha ela e usava o computador, né, para se comunicar só com o movimento dos olhos. Mas nós estamos falando de uma capacidade cognitiva muito além, né? Então, você ter a habilidade de olhar e usar aquele software de comunicação falando por você em tempo real é também algo que depende do processo de desenvolvimento. É possível para autistas também, né? Então, por isso que eu estou dando esses exemplos. Toda tecnologia, ela tem que ser muito bem aplicada e ensinada. Também não adianta, e é muito comum, eu usar, tem aplicativos no celular para fala da criança, né? Tem aí, ele vai lá, sim, não, quero, não quero. Mas o quanto disso ele sabe realmente, e é possível que ele saiba, isso tem que ser analisado pelo profissional. Qual que é a capacidade interpretativa dessa criança? Qual é o entendimento que ele tem daquela imagem do bonequinho sentado no vaso sanitário? Faz sentido para ele aquilo? Que a gente põe no banheiro, né? Lava a mão, aí põe o desenho. A cadeia de comportamento, né? Então ele está compreendendo aquilo, ensinado com muito amor, com muita paciência e às vezes não funciona. Não funciona. E mesmo as tecnologias mais elaboradas, como aplicativos de celular, agora, por exemplo, aqui em Santo André, eles vão colocar nas escolas o TICS, né, que é para ajuda que foi lançado há 2 semanas atrás, atrás. é recente. É recente, o TICS. É uma ferramenta incrível. Na hora que você lê, você fala uau, né? Mas para ser eficiente, não só a criança que está usando tem que aprender e o profissional está aplicando, tem que ser geral, porque como que a gente vai entender? É igual Libras. Um exemplo melhor é Libras. Quantas pessoas da sociedade falam em Libras hoje? Quantos de nós vai entender? Né? Então isso é realmente efetivo na inclusão? Né? Por isso também há necessidade, né, dos pais entender que, né, às vezes o meu filho que é severo, o da minha prima que é severo, às vezes o PEC vai resolver para o filho dela, mas para o meu não vai resolver. Então vai também de repente estar com o mesmo terapeuta, na mesma clínica, mas por que o filho da minha prima está fazendo tudo e o meu está fazendo algo completamente diferente? Por isso que nós falamos que é um quebra-cabeça, reforçamos. Cada pessoa é uma diferente da outra, mesmo tendo o mesmo diagnóstico. Porque, de repente, um aplicativo possa estimular muito bem a outra criança, mas no caso do meu filho, ao invés de ele progredir, ele pode regredir porque ele não está conseguindo ter uma aceitação e acaba se estressando. Então, por isso que há necessidade de fazer esse tratamento individual com o paciente para saber o que ele está correspondendo para eu poder fornecer para ele. É a questão da tentativa e erro, né? Então você oferece as PECs, tenta, né? Oferece o aplicativo, vai unindo a criança com todas as estratégias que vocês acham que são boas, que vão ser benéficas. E espera a resposta, porque é ele que vai te dar a resposta. E aquilo que tem que guiar a tua conduta é a resposta dele. Porque, olha, Cibele, até bem pouco tempo atrás, sei lá, acho que 10 anos pra cá, nós temos um profundo desrespeito pelo autista. Um profundo desrespeito, enquanto neurotípicos. Porque a gente simplesmente olhou para essas pessoas e declaramos que elas são inadequadas e que elas devem ser ajustadas à nossa maneira de fazer as coisas, sem nos preocuparmos em momento nenhum com o que aquele indivíduo é, o que ele possui, quais eram as suas vontades, sua personalidade.
e sem aceitar o diferente. Então, eu acho que criou-se muito essa ideia de que o sucesso de um tratamento do autista é fazer com que ele haja feito um neurotípico. E isso não é verdade. O sucesso de um tratamento de um autista é a gente fazer ele ser ele mesmo e ter sucesso sendo ele. Ele completo, com a estereotipia, sem a estereotipia, com as manias, se a mesa dele vai ser toda organizada no escritório, se as canetas vão estar ali todas alinhadas. É assim que a gente tem que trabalhar autismo hoje, sabe? Eu falo isso até com um pouco de emoção, porque é muito cruel você chegar e dizer... O tempo todo, quando a gente está levando uma criança para uma terapia, para uma intervenção, para qualquer coisa, o tempo todo, enquanto a gente está criando um ser humano, eu não sou mãe, mas vocês que são mães, a gente está dizendo para eles o que fazer, né? E dizer o que fazer tem um limite muito fino entre orientar para o bem, para o desenvolvimento e criticar no sentido de que você é inadequado. É um limite muito fino esse. Então, você tem hoje adultos autistas e quando a gente vai procurar na internet a gente acha essas falas que eles têm aversão completa ao ABA, aversão completa aos processos terapêuticos, aversão, são traumatizados, eu diria. Eu tava esses dias lendo um texto da menina neurodiversa e assim, eu vi tanta dor, mas tanta dor no texto dela, que me fez pensar, enquanto pessoa atuante, né, o quanto eu me preocupei em olhar para aquela atividade ou aquele recurso que eu estava aplicando e eu pensei, isso é efetivo para essa criança? Eu nunca perguntar, chegar para ela e falar, você gosta? Você acha que é bom para você? Porque assim, não é uma questão, nós não estamos lidando, por exemplo, com a deficiência intelectual, em que eles são considerados incapazes, né? Eu odeio essa palavra, eu acho que todo mundo é capaz. Sim, com certeza. Mas assim, diante de algumas coisas, né, a gente vê certas incapacidades em algumas patologias, como a síndrome de Down, né, como a deficiência mental, intelectual. Mas você ficar, transpassar essa ideia da imposição do que é adequado para o autista, ela não cabe mais. Ela não cabe mais. O autista ele tem que ser visto, ouvido, né? E é tempo hoje, a gente tem ótimos, o Teach é ótimo, o ABA, o Denver, o Sunrise, incríveis. Mas quantos autistas participaram dessa protocolação? Quantas pessoas autistas efetivamente falaram, né, tiveram a voz para falar, olha, realmente colocar a bolinha ali é um negócio inútil, eu não preciso disso, né? Então, assim, eu acho que é um tempo que a gente tem que começar a lutar por novas coisas. E essas novas coisas baseadas nos autistas, na fala dos autistas, o empoderar os autistas, empoderar a própria criança, gente. Sim. Você olhar para a criança e achar que aquele ser maravilhoso que está na sua frente é um nada e você é todo sabedor de todo comportamento adequado. Eles são riquíssimos. Sim. Até mesmo aqueles que não falam ensinam pra gente. Ensinam, sabe? A gente vê, a gente tem um autista lá na clínica que tem muitas deficiências, mas a gente descobre, por exemplo, no jeito de tocar nele, que algumas coisas são mais eficientes que outras, e ele nos comunica isso. Olha, esse lado aqui, eu tenho mais dificuldade, mas ele não fala. Aí você fala, mas Amanda, como é que você sabe disso? Porque a gente está observando. Então, eles falam com a gente, eles se comunicam, eles estão aí. Você não pode dizer que aquela pessoa é incapaz e você não pode dizer que tudo na vida dele é inadequado, que ele tem que se sentar de um jeito, que ele tem que comer de um jeito, que ele não pode mexer as mãos, que ele não pode usar só azul, que ele não pode comer só alimentos crocantes, né? Porque isso é injusto e cruel, muito cruel. E isso, meu ponto de vista, sabe, é muito eu falando, e isso tem que acabar, porque o número de autistas, ele não vai diminuir,
É bom que todas as pessoas saibam disso, né? É aquela coisa, aceita que dói menos, mas não é bem a frase. Eles acho que a gente vai caminhar para uma população 50-50, porque a gente está vendo aí os estudos genéticos, o fenótipo autista. Às vezes eu não sou autista, mas tenho aquela característica, né? Então, assim, não vai diminuir, não vai acabar. Autismo não tem cura. Amigos, Né? vocês ouviram, autismo não tem cura, mas tem a melhoria com aplicação, né, das terapias adequadas, né, para a pessoa. Exato. Não tem cura, não é doença, mas não tem cura. Cura, doença, fica meio, né? Mas assim, é um transtorno. O que a gente tem que fazer com esse transtorno? O que tem que melhorar então? Qual o resultado que eu tenho que buscar com o autista? Eu tenho que buscar minimizar as dificuldades pontuais. A fala, a parte motora, o raciocínio, o pensamento, né? Mas não anular o que ele é enquanto ser humano, enquanto pessoa. Desculpa te cortar, Amanda, mas é o que causa prejuízo para ele, sofrimento, né? Porque às vezes a gente está voltado no nosso, eu desenvolvi aqui um protocolo, acho que vai ser excelente, senta lá, mas você não sabe, aquilo causa incômodo para quem, na verdade, né? Quem está incomodado com aquele comportamento? É o autista ou somos nós? Será que assim, é tão ruim para ele fazer? Será que é tão ruim assim pro bebê brincar com as rodas do carrinho? Tem mães que se sentem muito incomodadas com isso. Vai lá e desvira o carrinho. Quem tá incomodado de verdade? Porque ele tá brincando, ele tá feliz, ele tá olhando a máquina de lavar, rodando, Tá numa ele tá feliz. felicidade, tá numa alegria, Né? Então, quem são os incomodados, né? E sobre a fala, nós temos que estar atento também à evolução do mundo como um todo. A gente, de certa forma, a gente superou a escrita e aí começou a falar, e a gente superou desenhos na caverna, né? E agora nós estamos caminhando para um tipo de comunicação icônica também, com emojis, com não sei o quê. Antes eu tinha que escrever para você, Sibeli, eu tô triste, agora eu coloco uma carinha chorando. Então, assim, nós também estamos, a comunicação, né, a linguagem, todas essas coisas, elas vão evoluindo. E o autista, ele vai estar nesse processo, né? A gente tem um treino de emoções com emoji lá na clínica que é muito bonitinho, porque eles sabem o que os emojis significam. Isso já é comunicação. Já é um tipo de PEC. Olha só, se eu conseguir mostrar pra mamãe uma carinha triste, uma carinha alegre, a que eu tô mamãe sentindo, sim, né? já vai ser uma coisa assim, mas é muito complicado. Fora os assuntos sobre autismo, Sibeli, que não são falados. Né? E a gente vai ter que marcar outras conversas, porque o que não tem sido falado sobre o autismo na vida adulta, o autismo na adolescência, autismo para meninas. Meninas, vem um universo de menstruação. Como que é menstruar para uma autista? Você já pensou sobre isso? Assim, Né? Porque o autismo acaba sempre sendo meninos, Sim, né? sim. Porque a tendência é mais em meninos, mas nós temos muitas autistas meninas, né? Então a necessidade de falar da menstruação, como que eles vão encarar, elas vão encarar, né? Falar sobre gravidez. Eu falei foi a primeira vez que eu bati um papo com uma autista grávida, eu falei, meu Deus, alguém tem que escrever sobre isso. Falar sobre namoro, porque eles vão crescer, eles vão namorar, álcool. Como que é o álcool para o autista? Vocês já pensaram sobre isso? Gente, são todas coisas que a gente tem que começar a falar. São assuntos que nós vivenciamos dentro da nossa casa, né? Não estou falando que, de repente, que seu pai bebe ou que sua mãe, mas o álcool, ele vai estar presente numa festinha ali, né? De repente, você não possa beber, mas você vai presenciar uma lata ali de uma bebida alcoólica, o namoro, a puberdade. Eu quero provar. O Gabrielzinho tudo. chegar e falar, mãe, eu quero provar. O que você sabe sobre álcool e autismo hoje? A gente não tem informação. Não tem, precisa. Há necessidade de falar porque são pessoas normais, né? E que precisam
precisam estar sabendo de tudo isso que acontece. Essa Mercado questão de da trabalho. socialização que você falou, a inadequação, e aí a gente até conversou com o Igor sobre a depressão, o suicídio, porque eles ficam com isso na cabeça. Sim, dos depressão, filhos, né? suicídio é uma coisa que a gente está falando bastante, porque temos um parceiro autista que tem trazido falas pra gente sobre depressão, suicídio, bullying, né? Muito interessante vocês ouvirem o próprio autista falando sobre o sofrimento de bullying. A nossa perspectiva também, enquanto educador, sobre como eu vou intervir no bullying na minha sala de aula é assim, muda. Ele também fala sobre homossexualidade e sexualidade no autismo. Eu até compartilhei na minha página, acho que foi semana passada, uma reportagem de um rapaz de 16 anos. Não sei se você viu que ele era autista. Eu falei era porque infelizmente ele, né, tirou a vida, porque ele sofria depressão e bullying. Exatamente. 16 anos, eu acho que era dos Estados Unidos. Eles estão crescendo, eles estão indo para adolescência, e aí a gente, lógico, a gente se preocupou muito com a infância autista. Mas eu acho que a infância autística, ela tá bem assistida nesse momento, e o santo que está descoberto é a adolescência e a vida adulta. Né? Mercado de trabalho, nós temos hoje aqui em Santo André 40% dos autistas desempregados. Esse era um dado que eu tinha pesquisado sozinha. Aí eu conversei com um autista, ele disse: Amanda, é 70%. Nossa. 70%. Então a gente precisa falar sobre. Eles precisam trabalhar. E eles são capazes de tudo, de qualquer coisa. E não só os autistas, deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente físico, todos são capazes, só basta dar oportunidade. A gente tem que começar a criar um discurso para o futuro. Criar bate-papos para o futuro, trazer pessoas, pais, mães, profissionais interessados nessa temática, para a gente começar a falar, olha, como é que como que o mercado de trabalho, namoro, casamento, tem uns que querem casar, aí tem outro que tem um raciocínio mais engessado. Opa, casamento, essa coisa arcaica, essa instituição. Agora, uma outra coisa que é tanto tema bom, Cibele. Com certeza. Então, amigos, já ficam espertos que da próxima live nós vamos trazer esses temas para vocês, hein? Não deixa de perder. Olha, fiquem atentos. É sobre a inclusão do autista na igreja, que tem sido muito falada, tanto por todas as religiões, gente. Eu falei igreja, mas todas as religiões estão com essa preocupação, porque a vida religiosa é importante na vida de muitas famílias. Sim. É importante. E aí a gente vê as famílias mesmo com certa dificuldade de incluir o seu autista nesse universo que é deles. Ontem, eu vou aproveitar o seu gancho, né? Ontem minha mãe e o Gabriel também nos acompanhando numa palestra maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer essa mãe linda, eu não a conhecia, que é do setor da inclusão no qual eu estou participando agora, da Diocese aqui de Santo André, e ela, que é a Eliane do Carmo Meira, né? Ela tem um filho de 22 anos, se eu não estou errando a idade, autista severo. Gente, ela também estava falando de levar os autistas para dentro da igreja, né? A importância de catequizar eles, porque antigamente, eu vou falar um pouco assim da doutrina católica, mas é de um modo geral, tá, amigos? Antigamente era, só vai poder fazer catequese se com 9 anos se sabe ler. Sim. Mas, de repente, o meu filho tá com 9 anos, ele ainda não aprendeu a ler, mas ele entende muito bem da Bíblia. Ele tem uma capacidade, um interesse muito além de uma outra criança que está ali na sala, um interesse grande sobre a Bíblia. Então, ele pode ser catequizado. Sim. Né? Então, essa importância de
levar a inclusão para dentro das paróquias, dentro das igrejas, dos outros setores de outras doutrinas religiosas, né? De poder ensinar, falar assim, olha, ele é capaz de poder ajudar o padre, de poder ajudar o pastor ou o líder religioso que está ali na frente. Né? O autista, desculpa, te cortei. É que me veio um pensamento. Pode falar. Ele é completamente capaz de fazer escolhas entre ter uma fé e não ter uma fé, né? Mas essa questão da inclusão do autista, ela também tem a ver com uma maior necessidade das famílias do que do próprio autista. Sim. Muitas vezes o autista não tem essa compreensão da religião, da liturgia, nem do próprio concreto, a abstração de um ser superior. Mas é direito dele que seja ofertado isso e que ele possa escolher ter fé num ser superior abstrato. De querer participar. Exato, participar daquela comunidade religiosa. E é um direito da família ter seus filhos acolhidos, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um outro gancho que também tem a ver com religião e uma certa preocupação, que é a questão do enrijecimento dos pensamentos deles, né? Então, quanto o enrijecimento do pensamento, a rigidez do pensamento autístico pode ser prejudicial para se ter uma religião. São discussões profundas, porque, por exemplo, eu posso ensinar uma criança com rigidez, não são todos que têm rigidez de pensamento, vamos deixar isso bem claro. Alguns sabem lidar com a abstração, né, são mais flexíveis e tudo mais. Eu estou dizendo para aqueles que possuem uma rigidez de pensamento, se toda informação, inclusive religiosa, que eu passar para ele, vai criar um padrão, né? Então, preparar, por exemplo, padres, pastores, líderes religiosos, é muito comum a gente dizer sobre a perfeição de Deus, né, e colocar Deus como um padrão moral a ser seguido. Só que é um padrão moral bastante exigente. Para mim, para vocês, a gente sabe que tem que batalhar muito para chegar naquele resultado moral. Para o autista, aquilo vai surgir como um objetivo que ele vai ter que conseguir, né? E aí, então, tudo para ele, Cibele, tem que ser feito assim de uma forma. Aí você vai ter que ter aquele padre, aquele pastor, aquele líder religioso para dizer, olha, Deus vai te amar, a te aceitar, se pode errar, né? Porque para eles são ideias que ficam rígidas, né? São rigidez de pensamento. Literal, né? Eles vão levar pra literalidade. Então, e aí você tem que trabalhar muito mais, que nem você falou, acolhimento, né? Do que de repente falar, não é isso, porque eles vão levar isso pra vida e vai acabar causando aí um sofrimento. Né? Agora, um autista pode estudar teologia? Pode. Um autista pode estudar filosofia? Pode. Pode ter autista psicólogo? Pode. Posso estudar psicanálise? Pode. Enfim, ele pode tudo. Tudo. Com apoio e carinho da família, ele pode muito mais que nós. Eu tenho essa visão, mas pode mais que eu. Sabe mais que eu, tem 5 anos. Oh, meu Deus. Então, agora, Amanda, vocês veem que tem muito assunto para ser falado, muito tema, né? O tema da sexualidade, o tema da puberdade, né? Muita coisa. Mas, infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui, porque senão o nosso papo, nossos amigos, vai acabar até altas horas da noite, né? Mas eu vou querer que a Amanda e a Bruna falem do Instituto Episteme. O que é o Instituto Episteme? Bom, o Instituto Episteme é um lugar ainda pequenininho, né? Ele nasceu de uma iniciativa pessoal minha. E aí, aos poucos, nós fomos conquistando pessoas com a mesma ideia, né, que foram ali ajudando. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, com vários aplicadores e de várias áreas, né, da fisioterapia, da psicologia, da pedagogia, para fazer intervenções multidisciplinares. E o Instituto fica no Parque Capuava, em Santo André, lá na Rua Zurique.
E número 75 não temos placa, é uma residência normal ainda. Eu falo que vou tirar meus pais e transformar tudo em episteme. Ai, tadinho. Mas a gente só usa 4 cômodos ali, né? Mas a ONG cresceu muito rapidamente. Nós começamos em fevereiro de 2019 com 6 crianças e fechamos dezembro de 2019 com 50. E a gente aplica os protocolos, faz esse tipo de intervenção diferenciada, né? Mas eu acho que o que é importante falar assim, sobre a episteme é que a gente tá lutando por algo chamado justiça social, né? E a justiça social, ela não acontece numa ONG, ela tem que ser para todos, ela tem que ser pública, né? Então a gente tem sim brigas políticas e provas de que é possível fazer um tratamento de qualidade, barato, né? E até diria com poucos recursos, Cibele, porque a gente não tem muitos recursos lá. Então a episteme, ela foi o nosso tiro para provar para algumas pessoas, né, para a política, para as grandes clínicas, de que é possível fazer um trabalho com excelência, um trabalho sério, um trabalho com amor e fazer isso para todo mundo, né? Porque hoje a gente só consegue atender 60, né? Fala aí. São as terapias que tem na Bruna. Então, nós lá temos a equipe que trabalha com, a gente fala que é o multidisciplinar. Então, os aplicadores trabalham com os protocolos que nós trouxemos aqui, falamos um pouquinho, que é o ABA, o Denver, o Sunrise também. Trabalhamos com musicoterapia e temos a parte pedagógica também, né? Então, a gente tem o pessoal que dá reforço, né? Tem fono. Tem a AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Fono, a gente abriu mão, né, da fono por conta dos nossos resultados com a música. Sim. A música acabou tendo mais resultados. Sim. Nós temos, pela experiência que a gente teve, e é incrível, autistas não verbais passam a cantar e depois de cantar a falar. Então, percebemos que era mais eficiente que houvesse musicoterapia em todas as sessões dos não verbais do que necessariamente fono. Mas procuramos, sim, estamos aí em busca de uma profissional que esteja também interessada em música, né? Nesses benefícios. É difícil encontrar fono especializado em TEA, gente. Vocês com certeza devem ter essa dificuldade. E a ONG também tem essa dificuldade. A maior parte desconhece as estratégias para autismo, então é um pouquinho dificultoso. Mas se você tá vendo a gente, você é fono e é amor, entre em contato. Olhem nossos vídeos. Então a gente tá sem fono ainda. Mas contamos com psicólogos, psicanalistas, pedagogas, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, a AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, fisioterapia. Nós estamos com bastante estratégias de integração sensorial, mas também estamos no processo aí de achar a TO perfeita, mas temos... as crianças não ficam sem, é feito, né, ali de uma maneira ou de outra. E também temos uma coisa que a gente chama de estimulação cognitiva por games. A gente usa videogame para fazer boa parte de trabalhos de fisioterapia, motores e também cognitivos e estratégicos para as crianças, mas quem gosta mesmo são os adolescentes. Os adolescentes, assim, o videogame foi uma estratégia boa, porque em geral os adolescentes autistas, eles têm emoções como os outros adolescentes. Adolescente para falar, gente, já é difícil. É uma caixinha de surpresa. Eles são bem fechados. E aí, de repente, a gente percebeu que os dedinhos estavam aqui, ó, e a boquinha tava falando. Aí a gente colocou um controle na mão, e aí o terapeuta fica aqui do lado, a estimuladora vai jogando com ele, e aí a gente começa um bate-papo muito gostoso, e fazendo esses processos de terapia mais falada. A partir dos 12 anos, a gente começa a usar o videogame também. Mas não são jogos atuais, são antigos, para não desfocar. Tem toda uma estratégia, gente, nada é feito sem propósito. Com certeza. Né?
Então a gente busca muito essas estratégias, criar coisas novas. Gente, O grupo? não, a gastronomia. Nossa, a gente tá esquecendo de falar da gastronomia. Audrey, desculpa. Gente, não faça A gente isso. não Os faça biscoitos maravilhosos que é produzido por todos vocês, né? A Audrey, ela é uma chefe de cozinha, né? Ela é chefe confeiteira, que é voluntária na Episteme, e ela uniu estratégias da gastronomia com da psicomotricidade. Então, parte da psicomotricidade das crianças, que a gente usava massinha, argila, essas coisinhas e tal, a Audrey faz na gastronomia, e eles amam. Então a gente tem, por exemplo, crianças que não fazia bolinha, que fazem agora, a questão de mexer na massa. A gente consegue trabalhar o sensorial, o pedagógico, porque ela trabalha a receita com eles, e os comandos. E às vezes até a parte da seletividade. A seletividade alimentar foi um tiro no escuro, esse negócio da seletividade alimentar, pra ser sincera. No início eles não degustavam. Eles faziam as coisas, achavam lindo e falavam, toma mãe. Dava de presente. Dava de presente. Mas agora eles estão comendo pra valer. Olha, que bacana. Estão comendo e eles gostam muito de fazer. Foi uma estratégia muito linda. E aí, nessa atividade de gastronomia, a gente consegue aplicar boa parte do Ables, que tem a ver com o manuseio de talher, usar os canudos, abrir embalagens de diferentes tipos. A gente trabalha o pedagógico também, então unidades de medida, interpretação da receita, o modo de fazer. Gente, é uma atividade assim, aí você olha e você fala, é um nada, mas é completa. É completa. Sim. Amanhã é dia de crepe suíço, crepe francês, acho que é suíço. Não, depois vocês postam um vídeo, mostra pra gente o crepe suíço ou crepe francês. Se for o caso, traz aqui pra gente. Meninas. É um grupo de pais, amiga. A gente tem um acompanhamento dos pais. Né? Isso é muito importante. Né? Os pais não ficarem desamparados. É feito, né, o acompanhamento. Fala aí da Gi, que... A Gi é uma psicóloga que está com a gente também, tem desenvolvido esse trabalho bem bacana com os pais, e aí você vê que é uma demanda assim, que realmente é bem necessária, está tendo uma aderência muito bacana, e acho que eles estão bem felizes de também serem ouvidos, né? Sim, terem um lugar ali para se colocarem, tem sido um trabalho bem gostoso também. E também de eles também serem retransmissor da informação, né? De eles poderem ajudar outros pais que eles vão encontrar, né, pela vida, que quando descobrir o diagnóstico, seja ele de autismo ou qualquer outra síndrome ou deficiência, que eles possam levar esse abraço, essa orientação